Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal A Resposta Está na Estrela. Estamos nos capítulos 18º e 19º do audiolivro Como Vivem os Espíritos, por Antônio Fernandes Rodrigues, edição atualizada por Tânia Fernandes de Carvalho. Um guia surpreendente sobre a vida após a morte. Capítulo 18º. Como se trajam os espíritos. Os espíritos operam na formação das vestes, costumes e adornos, agindo sobre os fluidos e emprestando-lhes as formas e propriedades adequadas ao fim que tenham em vista, diz Leon Denis. Muitos supõem que a vida espiritual é bem pobre no tocante à matéria-prima para a feitura dos objetos e utensílios de que necessitam, porquanto somente dispõe dos fluidos para esse fim, enquanto aqui temos o mineral, o vegetal e até o animal, sem falar dos produtos sintéticos. No entanto, se conhecêssemos as incalculáveis possibilidades que os fluidos nos oferecem, jamais pensaríamos dessa maneira. Devemos nos lembrar de que a matéria tangível de que dispomos também tem sua origem nos fluidos cósmicos, tendo em vista que a Terra é um produto deles. Assim sendo, vemos que os fluidos nos oferecem mais recursos em virtude de sua maleabilidade e de suas possibilidades sem conta. Sendo os fluidos um campo inesgotável de recursos, o que não acontece com as nossas limitações terrenas. Concluímos que, em comparação, somos tão pobres que nem devemos pensar em fazer essas reflexões. Entretanto, não devemos nos entristecer, porque na realidade aqui é apenas um pouso temporário, assim como uma estação na interminável viagem em direção ao infinito. Mas de que se fazem as vestes no mundo espiritual? Pelo que vimos anteriormente, a resposta já foi dada no tocante à matéria-prima, faltando apenas esclarecer quanto ao feitio, cuja mão de obra é apenas mental. Assim como aqui usamos as mãos para exercer as nossas atividades produtivas, no plano espiritual, usa-se apenas o pensamento como ferramenta criadora. Assim sendo, os trajes são produzidos pelos próprios pensamentos, muitas vezes até inconscientemente, porque as próprias condições espirituais mecanicamente constroem aquilo que é objeto de preocupações. É o que acontece na maioria das vezes quando os espíritos se apresentam aos videntes com a roupagem de que eles mais gostavam quando encarnados. Entretanto, há um limite aos nossos desejos, porque jamais um espírito inferior poderia vestir uma túnica brilhante, porquanto a beleza e a resplandecência das vestes é uma condição inerente ao estado evolutivo do usuário. Assim sendo, os espíritos malfeitores se trajam com farrapos imundos, condição representativa da miséria humana em que se encontram, porque eles não possuem condições de substituir as vestes andrajosas em virtudes de elas nada mais serem do que as criações de cada indivíduo, isto é, cada um é o próprio autor de suas roupas. Ivone Pereira nos fala que os iniciados hindus, entre eles os seus protetores, usam uniformes característicos com o indispensável turbante e a respectiva pedra preciosa,
bem como um anel de rara beleza. Afirma ainda que Bezerra de Menezes quase sempre se apresenta envergando longa túnica vaporosa, nívea, cintilante, levemente suavizada de azul. Às vezes, se mostra trajando avental de médico com barrete, demonstrando o seu grande amor à profissão que exerceu durante sua vida terrena e que continua exercendo com muito amor em sua atual condição de desencarnado. A mesma autora, Ivone, afirmou que, entre os espíritos mais bem trajados que até então havia tido a felicidade de ver, se destacavam Charles, seu protetor, que se apresenta com trajes de iniciado hindu, tendo se mostrado uma vez com trajes de príncipe indiano, porque no século XVII fora soberano na Índia. E Frederico Chopin, que já variou a indumentária 4 vezes em suas aparições, deixando-se perceber em 2 delas, apuradamente trajando a época da sua moda. Reinaldo Reinado de Luís Felipe, na França, mas todo envolto num luar azul, translúcido como neblina. No livro Além do Véu, do reverendo George Vale Owen, sua mãe, descrevendo os costumes do plano espiritual, fala de sua visita aos domínios do príncipe Castrel, em elevada região espiritual, dizendo que essa entidade vestia uma túnica cor de creme, descida quase até os joelhos, trazia as pernas e braços nus e vinha sem sandálias. Usava um longo cordão de ouro, em cujo centro e extremidades se encravavam 3 grandes pedras azuis. Cingia-lhe a cintura um cinto metálico em que se fundiam a prata e um metal cor-de-rosa. Esses característicos e outros mais denunciavam a sua alta categoria. Em A Vida dos Mundos Invisíveis, de Anthony Bourgia, bem como em Viagem Astral, também a farta criação de tais trajes, dando-nos assim uma prova de que no plano espiritual as pessoas demonstram bom gosto pelo que usam, confirmando que o belo é cultuado em todos os planos. André Luiz também faz uma bonita descrição desse tipo, referindo-se ao instrutor Eusébio, quando este se apresenta com uma túnica esmeraldina brilhante, de extrema beleza. O detalhe que se destaca em quase todas essas descrições é que os espíritos mais evoluídos apresentam-se trajados de túnicas resplandecentes, variando as cores, mas predominando o azul. Cultuar o belo não significa vaidade, conforme ficou demonstrado pelas diversas citações de trajes e enfeites de que se servem os espíritos, pois eles não caem no ridículo dos excessos, assim como vemos entre nós, quando alguém se exibe de forma a parecer um bazar ambulante, dando uma demonstração de mau gosto, que significa inferioridade. Isso não ocorre com os espíritos superiores, que primam pela simplicidade, sem, contudo, excluir a riqueza de que se constituem os seus trajes. Capítulo 19. As atividades dos espíritos. Segundo nos ensinam os mestres, podemos avaliar a evolução das pessoas pela atividade que desempenham. Quanto mais se dedicam ao trabalho, mais elevadas são.
A indolência é uma peculiaridade dos espíritos primitivos, o que é evidente. E essa verdade é válida também para os desencarnados, porque o revestimento do corpo não modifica as pessoas. Muitos podem estranhar que os espíritos trabalhem, porque estão presos à ideia de que o trabalho está intimamente ligado às necessidades da sobrevivência física e ao conforto que o dinheiro obtido pelo trabalho possa lhes proporcionar. Ignoram que o trabalho é uma necessidade, como o alimento que sacia e o ar que se respira. Um prisioneiro que não possa fazer nada para ocupar o tempo morrerá ou enlouquecerá de tédio. Um dos maiores castigos é privar um trabalhador de desempenhar qualquer atividade. O ócio, por paradoxal que possa parecer, cansa. Aquele conceito que tínhamos quando desconhecíamos o Espiritismo, de que ao morrermos iríamos para o céu ou para o inferno, e no primeiro caso, para ficarmos eternamente louvando a Deus, e no segundo caso, para sermos lançados nos caldeirões fumegantes, deixou de existir. Hoje sabemos que os espíritos estão em constante atividade, desempenhando as mais variadas funções, com um campo de trabalho muito mais amplo do que o dos encarnados. Ao lermos os livros que escrevem a vida espiritual, verificamos com que amor esses trabalhadores do Senhor se dedicam ao trabalho e ao estudo, unindo a prática à teoria. E os serviços são os mais variáveis possíveis, pois, assim como aqui, lá também há inumeráveis tarefas a desempenhar. No campo da produção de bens, da pesquisa, das artes, do ensino, da cura, da programação de reencarnes, do atendimento aos desencarnados e outros. Embora lá também existam preguiçosos, porque também o eram aqui, devemos admitir que em percentual muito elevado, pois vivemos no mundo de provas e expiações, não devemos nos esquecer de que estamos marchando em busca da perfeição e de que somente a atingiremos por meio do trabalho e do estudo que nos enobrecem e instruem. As atividades dos espíritos não se limitam aos planos espirituais. Abrangem também a humanidade reencarnada e os demais seres da criação. Aqui vivem na abençoada missão de proteger-nos, inspirar-nos e consolar-nos, desde que mereçamos essa assistência. É sem conta o número de pessoas que afirmaram que tiveram ajuda para solucionar os seus problemas, fossem de ordem física ou psíquica, bem como no campo das artes e das pesquisas. Esses benfeitores espirituais são conhecidos por muitos nomes: anjos guardiões, guias protetores, mentores espirituais, etc. É impossível entender a magnitude dos trabalhos que os espíritos realizam, porque eles vão desde um passe, para nós imperceptível, mas que opera milagres, até a função de dirigir o destino das galáxias, conforme nos ensina André Luiz. Muitos encarnados já nos disseram que achavam cansativo ficar eternamente trabalhando, sem nunca poder aposentar-se e viver a doce vida. Essas pessoas já nasceram cansadas, no dizer popular. Aqui mesmo, no corpo carnal, muitas criaturas abnegadas desencarnam em idade avançada sem nunca deixar de trabalhar,
são aqueles que morrem em plena atividade, afirmando que quem não trabalha não tem direito à vida. O trabalho é cansativo para quem o executa contra sua vontade, por necessidade financeira, mas não para aquele que o faz por amor, com prazer, e vê que ele beneficia uma coletividade. O cansaço é natural para o corpo físico, mas para os espíritos mais elevados, isso não acontece, pois a fadiga para eles não existe, porque dispõem de um corpo mais sutil. E como as atividades mais importantes são as de ordem mental, como de comandar uma equipe de subordinados, é evidente que se limitam a tomar decisões que serão executadas pelos subalternos, não estando sujeitos, tal como entendemos, ao cansaço. Deus trabalha ininterruptamente desde toda a eternidade. Se um dia ele deixasse de agir, tudo deixaria de existir, porque tudo depende de sua existência vivificante. Assim, encerramos os capítulos 18 e 19, e para a próxima semana estaremos postando os capítulos 20 e 21. O casamento entre os espíritos e como se processa a reencarnação. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite aos ouvintes desta obra. Que Jesus abençoe a todos nós.